Convido você para abrir sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 1, verso 1. Hoje nós vamos fazer a introdução da carta, não vamos expor especialmente um texto, mas vamos fazer a introdução da carta aos Romanos e situar esta carta no Novo Testamento, entender a sua relevância, quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, por que escreveu. Esses dados são importantes para depois nós entrarmos no conteúdo desta robusta epístola de Paulo. Romanos 1, verso 1. Vamos juntos todos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Estudar a carta de Paulo aos Romanos é um grande desafio, é um grande privilégio e uma imensa responsabilidade, porque a carta de Paulo aos Romanos é, de forma justa, considerada como o maior tratado teológico, doutrinário de todo o Novo Testamento. Mais do que uma epístola, é um tratado. Diferentemente das outras epístolas, Paulo não escreve esta carta para resolver algum problema existente em uma determinada igreja, mas ele escreve esta carta para fazer uma espécie de grande defesa da fé. Se o pastor Arival nos falou hoje sobre batalhar pela fé, diríamos que Romanos expressa o conteúdo dessa fé. Então, Romanos é uma espécie de exposição e ao mesmo tempo defesa do Evangelho da Graça. É um manifesto cristão. E alguém já considerou que Romanos é o Evangelho segundo Paulo. E alguém já disse também que Romanos é certamente o maior livro escrito na história da humanidade. É quase impossível exagerar acerca da importância desta carta na história da igreja. Os momentos mais importantes da história da igreja tiveram Romanos como pano de fundo. E eu queria, de forma breve, destacar aqui 4 incidentes fundamentais. O primeiro deles, a conversão do maior expoente do cristianismo no período dos pais da igreja, conhecido por vocês como Santo Agostinho, Aurélio Agostinho. Sua mãe, Mônica, orou por ele praticamente 30 anos. Era um homem culto, professor de oratória, mas um homem que levava uma vida devassa. Mas o Evangelho o cercava. Deus, que chama e chama eficazmente, fez uma obra linda no coração dele, quando ele estava no pátio, no jardim de um amigo, na casa de um amigo chamado Alípio, e ele escuta uma criança, na casa vizinha, gritar: toma e lê, toma e lê, toma e lê. E ele pega exatamente Romanos 13, e quando ele lê o texto, esta palavra entra como flecha no seu coração. Os olhos da sua alma são iluminados, as vendas são tiradas, o tampão dos ouvidos são arrancados, o coração dele é tocado, e ali, naquele jardim, Agostinho é convertido a Cristo, para se transformar no maior teólogo dos pais da igreja, para se transformar na fonte onde foram beber os grandes reformadores, Lutero, Calvino, e ainda hoje, referência para todos nós. Deus usou o texto de Romanos 13 para levar este homem à conversão. Mas você pode lembrar também que a reforma protestante tem como base Romanos, porque o monge agostiniano Martinho Lutero
que por uma experiência que teve, ele estava estudando para direito, era o sonho do seu pai ser advogado, e numa determinada circunstância da vida, ele é colhido por uma tempestade. Ele era muito místico, e ele percebe que ele vai morrer, porque ele viu um raio caindo perto dele, fulminando uma pessoa, e ele então, naquele desespero, ele prometeu a Santa Ana, que era a padroeira dele, que se ele fosse liberto da morte, ele entraria para o convento. E ele foi liberto da morte. Para cumprir a promessa, ele entrou para o convento a contragosto do seu pai, tornou-se um monge, uma ordem muito rigorosa, a ordem agostiniana, dos agostinianos, e ali ele tentou buscar a sua salvação. Ele se flagelava fisicamente, ele frequentava o confessionário todos os dias, gastava 2 horas confessando detalhada e meticulosamente seus pecados, de certa forma provocando um grande desgaste no padre que recebia essa confissão. Chegou um dia que o padre disse para ele: ô Lutero, um dia que você tiver um pecado sério, você vem aqui, eu não aguento mais as suas ladainhas. Mas ele era atormentado pela culpa, até o dia que ele encontra pouso seguro para sua alma em Romanos, ao ler: o justo viverá pela fé. E ele era professor em Wittenberg, e começa antes da reforma a ensinar a carta aos romanos nessa universidade. E foi pela graça de Deus, baseado nesta carta e neste texto da justificação pela fé, é que vem então a reforma protestante do século XVI. E vocês bem conhecem, quando Johannes Gutenberg, enviado pelo Papa Leão X, vai para a Alemanha vender indulgências, porque estava precisando de dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. E então é que Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, vai fixar nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses, deflagrando a reforma protestante do século XVI. Mas mais tarde, no século XVIII, tem um outro episódio interessantíssimo, na rua Aldersgate, num grupo chamado Clube Santo, e eles estavam reunidos para oração, e lá estava entre eles o jovem John Wesley. E John Wesley era um crente, ele era filho de crente, e ele tinha uma vida espiritual já, do ponto de vista de conhecimento, bem aprofundada, mas a sua experiência com Deus não era ainda tão profunda. E Deus toca o coração dele com a leitura do prefácio, do comentário de Lutero à carta aos Romanos. Aí o coração dele é aquecido, e isso vai desembocar numa outra experiência, no dia 31 de dezembro de 1739, quando nesta reunião de oração, o Espírito Santo desce com grande poder e os reveste, onde estava ele, George Whitefield, seu irmão Carlos Wesley, e começa ali o grande reavivamento inglês do século XVIII, que salvou a Inglaterra da Revolução, do banho de sangue da Revolução Francesa. Mas agora no século XX, um outro fato curioso acontece, é quando o talvez mais prolífico escritor do século XX, chamado Karl Barth, que era neo-ortodoxo, combatendo o liberalismo, escreve o seu comentário da Epístola aos Romanos, e este comentário é considerado como um torpedo no acampamento dos liberais. Então, dentre tantas outras coisas que vale a pena destacar, destacamos esses 4 pontos: conversão de Agostinho, reforma do século XVI, experiência profunda de John Wesley e o comentário de Karl Barth agora do século XX.